Então essa é a segunda aula do curso, ela ainda é sobre fisiologia, que é um tema não muito leve, mas vamos tentar colocar de uma maneira um pouco mais tranquila. A primeira sinapse é a conexão entre o primeiro e o segundo neurônio que carregam um estímulo doloroso. E aí eu coloquei aqui no slide uma foto de uma coluna. Se você cortar a coluna nesse sentido, o que é que você encontra dentro dela? Como é a anatomia da medula? Bom, a anatomia da medula aparece nesse slide. Então, na parte dorsal, ou seja, na parte de trás, a gente tem os neurônios predominantemente sensitivos, que vão dar entre os estímulos de dor, tato, temperatura e outros estímulos sensitivos do corpo. E na parte ventral, na parte da frente, os neurônios principalmente motores. Uma outra forma de você dividir a medula é em substância branca e substância cinzenta. A substância branca está marcada com a seta, e é onde tem neurônios em trânsito. Eles podem subir para o cérebro ou eles podem estar descendo para a periferia, dependendo se eles forem neurônios que carregam estímulos sensitivos ou estímulos eferentes, estímulos que vão dar alguma resposta pelo corpo. A substância branca é dividida em tratos e existem os tratos que conduzem o estímulo doloroso, que a gente vai ver mais para frente. A outra substância é a substância cinzenta, onde acontecem as sinapses neuronais. Ela é dividida em lâminas de Hexed, é essa parte que está mais colorida e que fica mais no meio da medula. As lâminas de Hexed que carregam estímulos sensitivos são as lâminas de 1 a 6, principalmente. As motoras de 7 a 9. E a lâmina 10 carrega estímulos autonômicos, que são aqueles que não dependem da sua vontade para se manifestar. Por exemplo, suor, frequência cardíaca, entre outros estímulos que são automáticos. Aliás, nesse slide dá para ver bem por que a gente chama a conexão do primeiro com o segundo neurônio de corno dorsal da medula. Realmente parece um chifrinho mesmo. A gente vai ver que ele acontece mais na lâmina 1 e na lâmina 2, que estão colocadas aqui no slide em evidência. Então, no corno dorsal da medula, ou seja, nas lâminas mais superficiais, as fibras A delta e C se projetam e se conectam com o segundo neurônio. Então as fibras A delta e C são o primeiro neurônio, que a gente viu na aula anterior, e é nessa região que eles se conectam com o segundo. Principalmente nas lâminas 1 e 2, que a gente chama de substância gelatinosa, na lâmina 5 e em menor grau em outras lâminas também. As fibras A delta, elas têm projeções mais superficiais para as lâminas 1 e 2 e mais profundas para as lâminas 5. As fibras C, apesar de também terem as projeções mais superficiais e mais profundas, em geral se concentram mais nas lâminas 1 e 2, que são mais superficiais. Nesse slide aqui você consegue ver até que tem algumas projeções de outras fibras sensitivas, por exemplo, fibras A beta, que estão relacionadas ao tato, e são muito importantes quando a gente fala de alodínia, que a gente vai falar na próxima aula. Então, como que acontece exatamente essa conexão, essa passagem de estímulo doloroso do primeiro para o segundo neurônio aqui no corno dorsal da medula, que está evidenciado de novo no slide? Na periferia, para a gente transformar um estímulo nocivo em sinal doloroso, precisou passar por alguns canais específicos que traduziram esse sinal e depois o neurônio gerou um potencial de ação para ser conduzido ao longo de todo o primeiro neurônio. Para passar do primeiro para o segundo neurônio, o processo é similar. Então, o potencial de ação chega até o fim do primeiro neurônio e ele deve gerar uma conexão com o segundo neurônio através de neurotransmissores secretados que vão ser captados por receptores que estão no segundo neurônio, muito parecido com o que acontece na periferia. Cada neurotransmissor liberado pelo primeiro neurônio se liga em alguns canais específicos do segundo neurônio. E eu coloquei aqui os principais neurotransmissores excitatórios no corno dorsal da medula, na primeira sinapse, que são glutamato, aspartato, substância P, que aliás tem esse nome por causa de substância PEN, de dor mesmo, e o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. São esses os 4 neurotransmissores principais que conduzem esse potencial doloroso do primeiro para o segundo neurônio. O que é interessante e que vai ser muito útil quando a gente falar de farmacologia é que a liberação desses neurotransmissores depende muito de canais de cálcio voltagem dependente. O que é isso? São canais de cálcio que são sensíveis a alterações de voltagem, por exemplo, quando chega um potencial de ação doloroso nele. Esse canal de cálcio faz com que entre muito cálcio na célula e que possibilita a liberação desses neurotransmissores. Sem a ação desse canal de cálcio, muito pouco neurotransmissor é liberado. E a gabapentina e pregabalina, que são medicações importantes na dor, agem exatamente bloqueando esse canal de cálcio. Essa foi então a primeira sinapse, a conexão do primeiro com o segundo neurônio que carrega o estímulo doloroso. Na próxima aula a gente vai ver até onde chega o segundo neurônio. Vamos lá?